Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de março. Começando aqui nossa videoanálise semanal, Ibovespa terminou a semana em alta de 0,3%, representado aqui, o candle da semana é representado por um doji, indefinição, já estava indefinida, ainda mais tem um candle de indefinição entre as médias, então representa bem que o momento atual não está apontando nem tanto para alta nem para baixa, mais para operações de curtíssimo prazo mesmo, priorizando esse tipo de operação. O principal sinal de queda, ao meu ver, do Ibov é a perda aqui desses 65.269 pontos, ou isso fechando a semana abaixo desse valor, ou um fechamento acima de 68.225 pontos no gráfico semanal. Gráfico diário, o pregão de hoje, dessa sexta, fechou com alta de 1%, um pouco acima da média móvel exponencial 13 períodos, mas perdendo força naquela resistência que eu comentei até no radar do mercado, na faixa dos 67.255 pontos. Aí não dá para dizer que o Ibov vai estourar essas resistências para cima, a resistência aqui da média móvel, que está em 67.622 e também depois 68.225, porque está dentro desta indefinição. A LAD apoiou essa alta de hoje do Ibovespa. A LAD ainda é um ponto favorável para o Ibovespa em termos de fundos ascendentes, enquanto o Ibovespa vem fazendo fundos mais baixos. Esse é o ponto favorável em termos de curto prazo. Vamos ver se o Ibov resolve seguir a LAD. O clímax subiu também, coerente com a alta do Ibovespa. Ainda espaço para subir um pouco mais antes de entrar na região sobrecomprada. O ponto negativo que puxa para baixo o Ibovespa é o fluxo de capital estrangeiro. No dia 16/3, saída de 422 milhões de reais, apoiando a queda do Ibov. Queda esta que fez um fechamento menor do que o fechamento do fundo anterior. Então, Ibovespa, pelo fluxo de capital estrangeiro, era já para estar abaixo dos 64 mil pontos. Então, é bom ficar atento a esse sinal, porque se a gente tiver o fechamento do Ibov abaixo dos 66 mil pontos, é um indício mais forte de poder buscar os 64.016 pontos. Olhando para o Dow Jones terminou a semana com queda de 1,54%, abaixo da média móvel exponencial do gráfico semanal, acima do suporte dos 11.817 pontos. Chegou até ter uma batida ali nos 11.573 pontos, um suporte do gráfico diário, e deu uma boa recuperada no finalzinho da semana, nos dois últimos pregões da semana. O Dow Jones deu uma boa recuperada, a gente pode ver bem aqui pelo gráfico diário. Recuperação do Dow Jones bateu na média móvel que havia sido superada para baixo, média móvel exponencial aqui de 62 períodos, representando a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. E aqui nós temos então Dow Jones abaixo das duas médias e as duas ficando curvadas para baixo. Isso é um sinal negativo. O que vai favorecer uma recuperação boa mesmo do Dow Jones é o retorno do preço antes de ver a média móvel exponencial de 13 para baixo da média móvel de maior periodicidade. Seria o retorno do Dow Jones para cima de 11.993 pontos, 12 mil pontos arredondando, seria um sinal de recuperação. Já o fechamento na próxima semana de um pregão abaixo de 11.777 potencializará a chance do Dow Jones voltar a testar esse suporte que foi batido nessa semana. Olhando agora para as ações, primeiramente Petrobras fechou em queda de 0,64%, segue com a briga muito grande ali, compradores e vendedores na média móvel exponencial de 3 períodos, e a videoanálise que eu produzi na semana passada praticamente não mudou para essa semana. Enquanto não fecharam pregão acima de 28,52, no meu ponto de vista não gera uma compra, falando em termos de curtíssimo a curto prazo. Enquanto não fechar abaixo de 27,77, mantém essa congestão. Fechamento abaixo desse valor, um pregão na próxima semana fechando abaixo desse valor, seria um indício mais forte da ação testar ali o suporte em torno dos R$ 27,42, R$ 27,42, bem como aqui a faixa dos R$ 26,97. Olhando agora para o gráfico semanal da ação, o gráfico semanal da ação terminou a semana com queda de quase 1%, abaixo, entre uma média
entre a média móvel exponencial de 57 períodos, que representa de 13 do gráfico mensal, e a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico aqui semanal. Então temos ali a ação com um candle de indefinição entre as médias. É importante ressaltar que aqui no gráfico semanal já o que deve trazer uma definição para essa ação em termos de curto e médio prazo é o retorno da semana, é um retorno do preço dessa ação em uma determinada semana fechando acima de 29,16 ou 29,77, seria o melhor fechamento para voltar a subir com mais força no curto a médio prazo, e um sinal de fraqueza da ação que deve levá-la aos 26 a 25 reais, terminaram a semana abaixo dos R$ 27,37 a R$ 27,25, são os próximos suportes. Vale 5 terminou o pregão de hoje com alta de 1,98%, alta de 1,98%, e com a perspectiva de testar uma zona de resistência muito importante, R$ 47,15 a R$ 47,51, 52 centavos. Falo 52 porque é a mínima aqui desse fundo anterior tem até um pouco abaixo de 47,30, então por isso que eu estou englobando 47,15 até 47,52, é uma faixa muito importante de resistência que eu acredito que ela deve entrar uma pressão vendedora em cima desse ativo na próxima semana nessa região, o que pode potencializar uma chance de queda em busca de R$ 45,97, que foi um gap de alta que ficou aberto aqui após este bom pregão da Vale 5. No gráfico semanal, o papel fechou com um martelo. Na semana anterior eu já havia comentado com a probabilidade maior de testar os R$ 45,00 depois da semana. Esta semana já aponta para justamente testar as próximas resistências, que é a principal ali na faixa dos 47,50, e depois aqui 47,88 seria a próxima resistência pelo semanal, seguido de 48,61, que é um gap de baixa. O que vai favorecer o teste dessas resistências que eu acabei de comentar, a abertura do próximo pregão na segunda-feira, acima dos 46,83. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.